Boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs em Jesus. Que o nosso Mestre nos envolva em muita luz. Eu quero agradecer à Casa João Ramalho a oportunidade do trabalho na Seara do Cristo. Porque cada vez que nós somos convidados a fazer uma reflexão e trazer para compartilhar dos ensinamentos de Jesus, nós somos os primeiros beneficiados. Então eu sou imensamente grata por essa oportunidade. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas é possível começar de novo e fazer um novo fim. Essa frase é bastante conhecida e Chico Xavier falou dela inúmeras vezes. Ela vem de encontro ao que nós vamos falar na noite de hoje. Porque durante a palestra, muitos vão se lembrar do passado, que deve ficar para nós como lição. Outros vão tentar imaginar como vai ser o futuro, mas que a gente não tem como saber. O que importa realmente é o momento presente. Porque é esse momento que nós estamos vivendo que vai construir o nosso futuro. O tema de hoje, escolhido pela casa, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrar vosso pai e vossa mãe. Honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. Isso está lá no livro de Êxodos, capítulo 20, versículo 12. Se a gente for analisar essa frase olhando agora na atualidade, a gente vai ver que ela é bem clara em relação a sermos ainda moradores, habitantes do planeta Terra. Porque nós estamos vivendo uma fase, um momento de transição, onde o nosso planeta está deixando de ser um planeta de provas e expiações, passando para o planeta de regeneração. Só que nós não vamos conseguir habitar esse planeta de regeneração se nós não fizermos por merecer sermos melhores. E honrar pai e mãe é uma das coisas que nós temos que aprender. É um ensinamento tão importante, honrar pai e mãe, que está entre os primeiros mandamentos. Desde que o Criador enviou, através da mediunidade de Moisés, as suas leis divinas, morais, para que a humanidade pudesse evoluir, pudesse melhorar um pouquinho mais rápido, já se passou mais ou menos 3.500 anos. E nós ainda estamos a passos lentos nesse aprendizado. Tivemos, há pouco mais de 2.000 anos, Jesus, que também falou sobre honrar o pai e a mãe. Jesus ele falou daquelas leis de Moisés, relembrou aquelas leis, mas ele deu um sentido para aquelas leis adaptado às pessoas daquela época, da humanidade um pouquinho mais evoluída. Só que Jesus também não falou tudo o que nós precisávamos saber. Porque a gente também não dá para uma criança todo o conhecimento de uma vez só. Mas Jesus disse, antes de voltar para a pátria espiritual, que ele pediria ao Criador que mais à frente nos enviasse um Consolador, que continuaria a nos ensinar e que faria com que nós relembrássemos os ensinamentos dele na época. E há 164 anos atrás, a humanidade recebe o Livro dos Espíritos. A codificação traz para nós a clareza dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita,
porque os espíritos comprometidos em ajudar no progresso da humanidade, vieram passar essas informações para nós. E mais uma vez eles relembraram que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Quando nós falamos do pai e da mãe, não tem como a gente deixar de falar de reencarnação. A reencarnação é uma das maiores provas da justiça divina. Justiça divina que dá para todos nós a oportunidade da gente se acertar, a oportunidade da gente corrigir os nossos erros, os nossos deslizes, os nossos equívocos, porque Deus, como um Pai misericordioso, Ele não deixa nenhum de seus filhos em sofrimento eterno. Nós estamos numa situação, na posição de espíritos encarnados. E nós estamos numa trajetória evolutiva. Como espíritos em trajetória evolutiva, nós reencarnamos com comprometimentos. Quando nós nascemos em uma família ou somos encaminhados ao lar, a um pai ou a uma mãe, é porque ali, naquela família, nós temos algum comprometimento espiritual, na maioria das vezes. Na atual condição em que nós nos encontramos como espíritos imperfeitos ainda, a maioria de nós não tem o privilégio de escolher aonde vai nascer, na família ou com que pai ou com que mãe ele quer nascer. Os espíritos hoje, nessa condição, na maior parte das vezes, o que realmente prevalece é a lei de atração, aquilo que nós chamamos de karma. Nós tivemos vidas anteriores e nessas vidas anteriores nós tivemos relacionamentos. Esses relacionamentos, dentro deles, nós tivemos acertos, mas nós também tivemos erros. E perante o universo, que é perfeito, nós temos que reparar esses erros. Então, o nosso próprio magnetismo é que traz para a gente aquilo que a gente precisa. Nós chamamos isso de karma. Então, por essa lei de afinidade, aquilo que eu preciso para mim, o meu magnetismo vai atrair, é que nós estamos na família certa, com os pais que nós precisamos. Sendo filhos biológicos ou não, todos nós estamos na família certa. Porque num universo perfeito, comandado por Deus, que é uma inteligência suprema, nada pode estar fora do lugar, né? Tudo está no lugar certo. Quando nós falamos de pai, também nós sabemos, né, que os pais, eles têm uma grande missão. Mas todos nós aqui, encarnados, como espíritos que somos, também temos uma missão, todos nós. E a maior missão do espírito é aprender a amar. Enquanto nós não aprendermos a amar, nós vamos reencarnando, tantas vezes quantas forem necessárias. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta de Kardec, é a seguinte: pode-se considerar a paternidade uma missão? E os Espíritos respondem: é sem contradita uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que obriga
mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Os Espíritos nos dizem que as leis divinas estão escritas em nossa consciência. E os pais sabem, exatamente o que eles precisam fazer. Eles têm consciência da responsabilidade que ele tem sobre esse filho que Deus o confiou para que ele encaminhasse, nessa vida, fizesse o melhor por esse filho. E essa responsabilidade que os pais têm, esse carinho que os pais têm, eles fazem de tudo pelo seu filho. Tudo que está ao seu alcance e tenta às vezes fazer aquilo que não está no seu alcance, mas ele tenta fazer. Então, por isso que não é somente um dever cuidar dos pais. Ser grato aos pais é o mínimo que a gente pode fazer. Os pais, eles fazem tanto por nós que a gente deve esse retorno para eles, com gratidão, não é? Com cuidado. Com os pais a gente deve usar um pouquinho mais, como nos dizem os Espíritos, a gente deve ser caridoso com os pais. Porque a caridade é um ato cristão e é uma grande virtude. E a gente vai lá no Livro dos Espíritos de novo, que tem uma questão que diz, a 893, a pergunta: qual a virtude mais meritória? E aí os Espíritos dizem que é a caridade desinteressada. Quem é que faz, as coisas desinteressadamente por alguém a não ser os nossos pais? O maior interesse dos pais é ver os filhos felizes. Os nossos filhos erram? Eles erram. E os pais erram? Erram também, No fim das contas, estamos todos ainda aqui em aprendizado. Somos imperfeitos. Por isso, o perdão deve ser um exercício constante entre nós. Como nós estamos aqui para evoluir, os nossos sentimentos também evoluem, Tem muita gente que confunde o amor. Confunde o amor com instinto, confunde o amor com desejo, com posse. Mas quando esse amor evolui um pouquinho mais, ele já se torna uma simpatia, se torna um carinho. Um pouquinho mais evoluído, ele se torna devotamento, renúncia e sacrifício. Sacrifício, se a gente for olhar lá no dicionário a definição, é a privação voluntária em benefício de outrem. E aí a gente se pergunta, quem é que se sacrifica voluntariamente por alguém? Quem se sacrifica, pelo outro, a gente vai olhar para os pais. Eles cometem, muitos sacrifícios, renunciam a uma série de coisas por conta dos próprios filhos, As mães principalmente. Vamos falar um pouquinho das mães, porque agora a gente está comemorando o Dia das Mães, o Dia delas. Mas a gente não vai comemorar só o dia, A gente comemora também as noites das mães. A gente comemora os domingos das mães, os feriados também das mães. Porque para as mães não tem dia, não tem hora. As mães, elas estão à disposição, realmente, 24 horas. E não são só as mães, Tem muitos pais que fazem a vez de uma mãe, avós que fazem a vez de uma mãe, as tias, as madrinhas.
e aquelas que não puderam gerar os seus filhos, né? As mães adotivas. Quando a gente fala em evolução, né, do sentimento, né, do amor, tem muitas mães que elas já estão lá na frente, desenvolver esse sentimento e já estão adiantadas. Já não estão mais no instinto, no desejo e na posse. Isso é um sentimento muito primitivo ainda, né? Elas estão bem mais à frente para desenvolver simpatia, carinho. Já são mães devotadas, que renunciam, que se sacrificam pelo filho. Nesses dias que nós estamos vivendo, nesses momentos, né? Esses últimos meses, tem muita mãe se sacrificando realmente e renunciando até à própria alimentação para sustentar o filho. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 890, tem a pergunta: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento comum aos homens e aos animais? E os Espíritos respondem que é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse da sua conservação. Mas no homem vai além da necessidade material. Esse amor persiste por toda a vida e requer um grande devotamento e abnegação. É um sentimento que sobrevive à morte e segue o filho além do túmulo. Jesus, o nosso mestre, nosso modelo, né, de perfeição moral, ele aproveitava todos os momentos para ensinar. E ele nos ensinou sobre esse amor. Certa feita, Jesus estava, né, sempre estava com muitas pessoas reunidas em torno dele. E naquele dia ele estava numa casa, tinha muita gente e eles não conseguiam nem se alimentar de tanta gente que tinha. E Maria e os irmãos de Jesus chegaram para conversar com ele, porque eles estavam procurando por Jesus. Só que eles não conseguiam entrar na casa e pediram para que fossem chamar Jesus. Então alguém chega para Jesus e diz: mestre, alguém, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querendo falar com o Senhor. Aí Jesus olha bem e faz uma pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É estranho ouvir isso de Jesus, né? Mas ele olha, né, aquelas pessoas que estavam em volta dele e aponta falando: eis a minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, o parentesco, né, corporal não importa. O que realmente importa é que nós somos todos filhos do mesmo Pai e fazer a vontade de Deus, que é amar ao próximo como a si mesmo, desenvolver o amor em nós. Então, o parentesco, ele não importa. Jesus, ele não menosprezou, né, a posição ali de Maria como sua mãe. Jesus, ele realça nesse momento a família espiritual. Porque os laços de uma família vão além, né, da família consanguínea, dos laços do sangue. Quando nós falamos das mães, nós falamos da maior oportunidade que nós temos para desenvolver esse amor que Jesus nos ensina. Maria de Nazaré, que teve a grande missão de trazer Jesus ao mundo dos homens, ela é um grande exemplo para todas nós que temos a vontade de ser mãe. Porque Maria foi exemplo de simpatia, de carinho, de devotamento, de renúncia e também de sacrifício. E a gente aprende tudo isso quando a gente é mãe.
Muitos devem ter ouvido em algum momento a mãe falar assim: quando você tiver um filho, você vai me entender. Possivelmente a gente deve ter feito, uma cara de paisagem. Ah, isso não é comigo. A gente subestimou a nossa mãe. E aí, com o passar do tempo, a gente acaba então se tornando mãe. E aquela frase que a gente ouviu, que foi uma frase tão dramática, acaba fazendo para nós todo o sentido. Porque nós passamos a experimentar um sentimento que a gente até então não conhecia. A gente começa a conhecer o amor, e é um amor que nasce desde o momento em que a gente acaba sabendo que tem um ser se desenvolvendo e crescendo dentro de nós dia após dia. Quando ele chega para nós, então, tão pequeno, tão indefeso, frágil, dependendo de nós, passa a ser a nossa própria vida. O amor de uma mãe, ele é uma pequena amostra, do amor de Deus por cada um de nós, que é aquele amor realmente incondicional. Nós amamos tanto os nossos filhos que quando eles têm algum problema, alguma dor, a gente quer que a dor deles seja transferida para nós. A gente acha que a dor do filho, a gente sente inclusive que a dor do filho é maior do que a nossa. A gente sempre coloca o filho em primeiro lugar. Nós ficamos em segundo ou até em último. Porque a felicidade de uma mãe, ela está atrelada à felicidade de um filho. Porém, não são todas as mães assim, infelizmente. Haja vista algumas notícias que a gente tem tomado conhecimento e que não nos cabe julgar, porque a gente não conhece, não sabe do comprometimento espiritual do outro. Nós sequer sabemos do nosso comprometimento espiritual, porque a gente acaba esquecendo quando a gente reencarna. Se bem que, sendo conhecedores da doutrina, a gente pode ter uma vaga ideia, Agora, nesses casos, que nos chocam, tem ali, às vezes, a grande chance de uma mãe e de um filho se acertarem. Podem, às vezes, ser espíritos que vêm realmente para isso, para se acertarem, se perdoarem, mas nem sempre isso dá certo. Às vezes a animosidade entre os dois é tão grande que ainda na gestação eles se repelem. E é onde às vezes acontece um aborto. Esses abortos espontâneos que a gente ouve falar, que a gente conhece. Nós ficamos horrorizados, sim. Nós ficamos indignados. Dói na nossa alma. É porque nós já estamos um pouquinho mais à frente, nós já evoluímos. E o mal para nós, a gente não é conivente mais com ele, E esses espíritos que estão nessa condição, eles vão ter mais à frente a reencarnação, para que eles possam se acertar, possam se aproximar, possam se perdoar e possam se amar. Para nós é realmente inconcebível quando uma mãe é feliz e o filho dela é infeliz, Para nós é inconcebível isso. Quando a gente vai fazer uma oração, a primeira coisa que a gente faz é orar pelo filho. Ele está sempre em primeiro lugar.
Nós priorizamos os filhos também, né? Quando a gente, às vezes, tem aquele pedaço de pudim, o último pedaço a gente fala, vou deixar para fulano. Eu nem estou com vontade mesmo. Mas né? A gente prioriza. Com o filho também a gente aprende a perdoar. E é o ensinamento de Jesus. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Perdoar sempre. A mãe sempre perdoa o filho. Não é que sejamos coniventes com os erros dele, mas a mãe perdoa, mesmo assim. A gente tem uma frase que a gente ouve e fala assim: o melhor remédio para uma mãe é o sorriso do filho. E é verdade. Uma mãe, quando ela vê o filho feliz, ela fica tranquila, porque sabe que está tudo bem, né? Seja, tenha a idade a idade que for. Os filhos para nós, eles são sempre como se fossem uns anjos, né? Aquele anjo que Deus nos mandou para que a gente cuidasse dele, colocasse ele no bom caminho, ensinasse tudo o de melhor que a gente sabe. E a gente ensina realmente. O nosso melhor a gente coloca à disposição do filho. Agora, se o filho vai seguir aquele caminho que a gente ensinou para ele, aí é a escolha dele, né? Que como espíritos que nós somos, os nossos filhos também, eles são livres para escolher o caminho que eles quiserem. Quando a minha filha estava no primeiro ano, e era o jardim da infância, no primeiro dia das mães, eu recebi nós mães, né, na escola, recebemos uma mensagem, eu nunca mais esqueci. Não tenho mais guardada comigo, mas eu não esqueci. E é uma mensagem muito bonita, muitas pessoas conhecem, muitas pessoas sabem dessa mensagem, é de um autor desconhecido, mas eu resolvi trazer porque eu acho que deve ser a performance, né, que as mães devem ter aos olhos de Deus. O nome da mensagem, o texto chama Um Anjo Chamado Mãe, que diz assim: uma criança pronta para nascer perguntou a Deus: dizem-me que estarei sendo enviada à terra amanhã. Como eu vou viver lá, sendo assim pequeno e indefeso? E Deus disse: entre muitos anjos eu escolhi um especial para você. Estará lhe esperando e tomará conta de você. E a criança pergunta: mas diga-me, aqui no céu eu não faço nada a não ser cantar e sorrir, o que é suficiente para que eu seja feliz. Serei feliz lá? E Deus responde: seu anjo cantará e sorrirá para você, a cada dia, a cada instante. Você sentirá o amor do seu anjo e será feliz. E a criança pergunta: como poderei entender quando falarem comigo se eu não conheço a língua que as pessoas falam? E Deus, com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar. E a criança: e o que eu farei quando eu quiser te falar? E Deus, seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a rezar. A criança: eu ouvi que na terra há homens maus. Quem me protegerá? E Deus disse: seu anjo lhe defenderá, mesmo que signifique arriscar sua própria vida. E a criança: mas eu serei sempre triste, porque eu não te verei mais. E Deus responde: seu anjo sempre lhe falará sobre mim, lhe ensinará a maneira de vir a mim, e eu estarei sempre dentro de você. Nesse momento havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já podiam ser ouvidas. A criança apressada pediu suavemente: ó Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome do meu anjo. E Deus respondeu: você chamará seu anjo
de mãe. E nós mães é que chamamos, né? Achamos que os nossos filhos são um anjo. Ter um filho faz com que as mulheres tragam à tona o melhor de si. Eu quero agradecer a minha mãe, né, por essa oportunidade de existência. Pedir para que Jesus abençoe a todas as mães encarnadas e desencarnadas que deixaram muita saudade. Que Jesus abençoe a todos os que estiverem cumprindo a missão de uma mãe. Que Maria de Nazaré nos abençoe a todos.